Vamos abrir as Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, onde vamos ler os primeiros 6 versículos para a nossa instrução e aqui trazermos uma palavra da parte de Deus para nós nesta noite. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Aqui, queridos irmãos, nós temos uma carta que foi escrita com um objetivo bem específico. O apóstolo Paulo certamente recebeu informação de que ali na região da Galácia haviam judeus convertidos ao cristianismo que estavam agora perturbando a fé dos irmãos por querer que esses irmãos cumprissem também a lei de Moisés para poder ser salvos. E a carta escrita aos Gálatas tem basicamente este propósito de mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não tem nada a ver com a lei de Moisés, ou seja, é uma nova aliança, e que a fé em Jesus é suficiente para a justificação do homem, sem que ele precise cumprir as obras da lei para ser aceito por Deus ou para ser agradável a Ele. Assim é neste propósito que o apóstolo Paulo vai escrever, porque a interferência desses judeus na igreja estava causando problemas. Eles queriam que além da fé em Cristo se guardasse preceitos, se cumprisse ordenanças, se tivesse certa aparência, e isso para poder ser salvo. É o que nós chamamos de legalismo, que até hoje, de uma maneira igual ou diferente, está perturbando muitas igrejas, e é sobre este tema que nós vamos falar nesta noite, sobre o perigo do legalismo. Aqui vamos então trazer a palavra para a nossa instrução. Quando nós falamos de legalismo, o que é legalismo? Em que consiste esse tipo de movimento? E aí diz o dicionário que legalismo é todo sistema que condiciona a salvação ao esforço humano de agradar a Deus como recompensa por desempenho. Você então faria algo, se esforçaria para merecer a salvação por algo que você fez para agradar a Deus. Outro autor aqui diz que legalismo é quando alicerçamos o relacionamento com Deus em nosso desempenho. É pretender alcançar o perdão de Deus e sua aceitação por meio da obediência a Ele. Ou seja, o legalismo é você se esforçar para poder merecer a salvação por algo que você fez, por algo que você praticou e que é necessário para que Deus então lhe perdoe os pecados ou que você seja aceito por Deus. Os legalistas então acreditam que é necessário ter uma aderência estrita, uma aderência literal a regras
regulamentos, ordenanças que vão fazer com que você alcance a salvação e o crescimento espiritual. Ou seja, o legalismo é quando alguém diz, além de ser crente, além de aceitar a Jesus, você tem que pagar o preço, você tem que fazer isso, aquilo. Se você não fizer, você perde a salvação. Se você não cumprir determinadas regras, normas, não tiver certa aparência ou não andar de determinada maneira, que não é exatamente a questão da santidade ou da santificação. Nós vamos ver que os legalistas, eles na realidade querem cumprir um tradicionalismo que vai fazer com que a fé em Cristo não seja suficiente para a salvação. Aqui nós vamos ver então o apóstolo Paulo, nesse capítulo 5 que nós lemos, da Epístola aos Gálatas, ele tratando deste problema. O legalismo aqui foi implantado por judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, crentes que antes eram adeptos do judaísmo, cumpriam a lei de Moisés, e que agora eles, mesmo tendo aceitado a Jesus, queria que todo mundo, todo crente, guardasse a lei de Moisés. Senão, não poderia ser salvo, não poderia ser um verdadeiro crente. E parece que o mandamento que eles mais cobravam dos cristãos, que eles tinham que fazer para poder ser salvos, era a circuncisão. A circuncisão, os irmãos lembram, é uma ordenança que Deus deu ao povo de Israel. Era uma marca da aliança com ele, onde o menino no 8º dia de nascido, ou um adulto, quando se tornava um prosélito, um novo convertido do judaísmo, ele era circuncidado, numa operação feita pelo sacerdote, que se assemelha ao que hoje nós chamamos de uma operação de fimose. Ou seja, é uma operação feita no órgão sexual masculino para retirar um pouco da pele ou afastar um pouco da pele, e que é uma marca que todo homem judeu traz por ser feito no menino ainda ao 8º dia de nascido. Parece que os judaizantes queriam então que todo crente se circuncidasse para poder cumprir a lei. Veja que no verso 2, o apóstolo Paulo diz: eu digo que se vocês vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E no verso 3 ele diz: protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então a circuncisão parece que era o ponto principal, que alguém deveria começar por aí a cumprir a lei de Moisés. Se a pessoa não se circuncidasse, não poderia ser salvo. Lá em Atos capítulo 15, quando Paulo foi com Barnabé até Jerusalém, ali houve o primeiro concílio da igreja para tratar exatamente desta influência do judaísmo na igreja. Ali veja que também esta era a principal questão. Atos capítulo 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, diz o verso 5, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, os crentes já tinham aceitado a Jesus como seu Salvador, mas agora os que vieram do judaísmo diziam: tem que se circuncidar para poder, então, ser um crente de verdade ou para poder ter a salvação. Assim, a fé em Cristo não seria suficiente para alguém ser salvo. Não bastava crer em Jesus.
Ele não bastava aceitar a Jesus como seu Salvador para ser justificado. Ele precisava também cumprir as obras da lei, ter a devida aparência exigida na lei, cumprir os rituais exigidos na lei. Só que o apóstolo Paulo vai dizer, queridos, que se Cristo não é suficiente, então ele é desnecessário. Citando o Howard Hendricks, ele diz: um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Um Cristo que precisa de uma suplementação, de uma complementação, é um Cristo que não tem poder para salvar. A questão não é apenas da circuncisão em si. A questão não é apenas da aparência. A questão é que a circuncisão era mais do que apenas um ritual. Era um símbolo teológico. Era um sinal de que alguém estava debaixo da lei de Moisés. E portanto, se dispunha a cumprir esta lei. Mas se alguém exige ou precisa cumprir a lei de Moisés, qualquer dos seus rituais ou ordenanças, para poder ser salvo, então a fé em Cristo já não é suficiente para a justificação, e na realidade Cristo não será o Salvador desta pessoa. Nós vemos então que a circuncisão era apenas o sinal externo de uma adesão à lei de Moisés. Não era só uma questão de aparência. Alguém podia dizer, mas qual é o problema? A circuncisão é só uma pequena cirurgia, não vai nem modificar muita coisa, o que é que custa fazer? O problema não é só a questão de fazer, se era pouco ou muito custoso. A questão é que ao se deixar circuncidar, alguém estava dizendo: eu estou aderindo à lei de Moisés. Eu estou agora disposto a cumprir essa lei para poder ser aceito por Deus. Porém, isso faria com que a obra de Cristo no Calvário, a obra salvadora, libertadora que Jesus executou no Calvário, se tornasse insuficiente e, na realidade, inválida, porque não poderia salvar completamente os homens. No capítulo 2 aqui desta epístola, o apóstolo Paulo está em Antioquia, o apóstolo Pedro estava ali, chegaram algumas pessoas vindas de Jerusalém, da parte de Tiago, que então era o líder da igreja ali. Pedro então, com medo que os irmãos de Jerusalém achassem que ele tinha se afastado da lei ou dos judeus, Pedro começa a se afastar dos irmãos que eram gentios. E Paulo diz: eu lhe resisti na cara. Paulo foi lá e botou o dedão na cara de Pedro e disse: você é um crente, então você não pode querer cumprir a lei de Moisés. Porque ou você é justificado pela graça, pela fé em Cristo, ou então você vai ter que cumprir a lei. E aí no verso 21 do capítulo 2, Paulo diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Se alguém precisa da lei e precisa cumpri-la para poder ser justificado, então Cristo morreu em vão. Bastava o homem cumprir a lei, que ele já era aceito por Deus. Já existia a lei. Deus já tinha dado os seus 613 preceitos da lei de Moisés. Então, bastava cumprir à risca cada um desses e você já seria salvo. O problema da lei, e que Paulo vai deixar claro aqui, é que quem aceita cumprir a lei de Moisés não pode cumprir apenas um ponto. Quem decide cumprir a lei de Moisés deve cumprir todos os seus 613 mandamentos. Cada um deles. Paulo diz então aqui no verso 3, que se o homem se deixa circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei. A circuncisão não era apenas um pequeno ato, era o ato de aceitação da lei. E, portanto, agora, estando debaixo da lei, tinha que cumpri-la integralmente.
Nós vamos encontrar também Tiago, lá no capítulo 2, o verso 10 da sua epístola, dizendo: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A lei era assim, ou você cumpria ela completa, ou então não adiantava cumprir só 1 ou 2 pontos. Se você quebrasse um dos 613, você já era culpado. A lei é mais ou menos como o seu nome estando no SPC. Não interessa se você entrou lá por R$10 ou por 10 milhões. Se você entrou lá, está lá. Ou seja, se você descumprisse um só preceito, ou todos eles, dava no mesmo. Você era um descumpridor da lei, um pecador miserável, estava debaixo de maldição e não tinha o favor de Deus. Então aqui é um problema, porque quando você coloca um só mandamento, uma só ordenança, uma só coisinha que alguém precise fazer, além da fé em Jesus para poder ser salvo, você vai iniciar com um, e logo depois vai colocar mais um, e mais outro, e daqui a pouco, muitos mandamentos, muitas ordenanças se tornam necessárias para que alguém possa ser considerado realmente um salvo em Jesus, ou que tenha a salvação. E esse é o grande problema do legalismo. É que coloca sobre os ombros dos homens um fardo tão pesado que ninguém pode levar. Quem é que pode, irmãos, estar atento a 613 mandamentos e não quebrar um só deles? Havia tantos detalhes, tantas coisinhas, que era muito fácil de você descumprir um mandamento desse. Se o sujeito parasse para descansar e apoiasse a mão numa pedra branca e depois olhasse melhor e visse que ali era um túmulo, estava descumprindo a lei, teria que ser isolado da comunidade só por aquele simples ato. Se uma pessoa leprosa, se uma mulher que estivesse com sangramento ou nos dias de seu fluxo menstrual, sentasse num banco, ela levantasse, você sentasse em seguida, você descumpriu a lei de Moisés e estava agora condenado por aquele ato. Ou seja, era impossível alguém cumprir tudo isso. E aí então se coloca um fardo pesadíssimo que ninguém pode levar. Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, na cadeira de Moisés, que era o lugar onde o que ia ensinar se sentava na sinagoga, ele diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles queriam que todo mundo cumprisse a lei. Aliás, eles queriam que cumprisse mais do que a lei. A lei está na Torá, a lei de Moisés. Mas eles escreveram milhares de comentários e acréscimos à lei que está no Talmud, e que acrescentava centenas ou milhares de detalhes para que alguém pudesse cumprir a lei. E aí nós vamos ver que é um fardo pesadíssimo, mas os próprios mestres cobravam dos outros, mas eles mesmos não cumpriam. Quando nós chegamos lá em Atos capítulo 15, diante daquela situação que os judeus queriam que os crentes cumprissem a lei, de novo, os apóstolos vão chegar a essa mesma conclusão e dizem, verso 10, agora pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Nenhum homem tinha cumprido a lei por inteiro. O único cumpridor perfeito da lei é Cristo. E aí os apóstolos dizem, como é que nós vamos colocar sobre os ombros dos crentes, ou no pescoço deles, um jugo desse que ninguém pode suportar? O legalismo então traz algo pesadíssimo.
Ele vai trazer para o homem a necessidade de cumprir uma série de minúcias, como sendo necessárias para ser salvo. E o que nós vamos entender aqui, queridos irmãos, é que Cristo já nos libertou deste fardo. Ele nos comprou para sermos livres, livres para viver para Ele, livres não para dar ocasião ao pecado, como Paulo disse aqui no verso 13, mas sim para viver para Deus, porém sem a necessidade de estar observando detalhes a serem cumpridos para poder alcançar a salvação ou para poder agradar a Deus. Nós vamos ver então que o legalismo que os judeus eles trouxeram para a igreja, ou exigia da igreja, era algo que se tornou comum nos dias de Jesus, mas que era muitíssimo complicado para alguém poder cumprir. Os legalistas exigiam não só o cumprimento da lei, mas o cumprimento das tradições. Até o que não estava na lei, mas estava nos seus tradicionais escritos, eles exigiam. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 15, diz o texto: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Veja que eles não estavam dizendo que os discípulos estavam descumprindo a lei de Moisés, mas a tradição dos anciãos. Porque esta tradição, Marcos, na passagem paralela, vai dizer que antes de comer, eles lavavam as mãos em água corrente várias vezes. Era uma espécie de uma psicose que eles tinham em apresentar uma pureza cerimonial muito grande. E aí eles continuam dizendo: pois não lavam as mãos quando comem pão. O lavar as mãos aqui não quer dizer que eles comiam pão com as mãos sujas. Eles não lavavam de acordo com o ritual que eles queriam, que inclusive era melhor feito usando água viva. Água viva é uma água que foi tirada de um rio, água corrente. Se tirasse de um poço parado, não seria a água ideal. Por que eles estão descumprindo a tradição? E Jesus diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E aí Jesus vai mostrar que eles descumpriam, por exemplo, o mandamento de honrar pai e mãe, dizendo que o que eles tinham que dar aos seus pais era oferta a Deus, era corbã. Eles estavam descumprindo o mandamento, mas estavam cobrando dos discípulos de Jesus que eles cumprissem a tradição. O legalismo não está baseado somente na palavra. Aliás, muitas vezes nem está baseado na palavra, mas sim na tradição que alguém acha que deve ser cumprida. Além da lei, o legalista coloca algo mais que não está na lei. A lei dizia: não pode trabalhar no dia de sábado. Os legalistas diziam: a mulher não pode nem usar um brinco grande, porque isso é um trabalho. Eles acrescentavam muito e cobravam dos outros o que eles mesmos não cumpriam. Nós vamos encontrar Jesus lá em Lucas capítulo 13, numa sinagoga, no dia de sábado. E eles estavam vigiando Jesus, para ver se ele iria fazer algum trabalho no sábado. Veja o texto. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Ele achava que curar era um trabalho. Jesus estava trabalhando porque ele estava curando. Quando Jesus só dizia assim: fique curado. Ou Jesus estendia a mão e dizia: está curado. Mas para eles isso era um trabalho. E portanto as pessoas deveriam vir outro dia. E Jesus diz então: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? No sábado Jesus vai dizer em outra ocasião: se o boi de vocês cair no atoleiro, você tira. No sábado você leva o boi para tomar água para ele não morrer de sede. Então ele estava quebrando
o mandamento do sábado segundo a sua própria concepção. Mas quando se tratava dos outros, ele dizia, olha, não pode, vem outro dia para ser curado. Você acha que o camarada doente que encontrou Jesus naquele dia na sinagoga ia marcar para vir na segunda-feira para ser curado, meu amigo? Aquele era o dia. E para Jesus não era trabalho nenhum curar ninguém. Mas o legalista cobra dos outros o que ele mesmo não está disposto muitas vezes a fazer. E aí nós vamos ver que os legalistas davam prioridade à aparência e não à atitude interior. Às vezes por dentro não estava nem aí para cumprir a lei, mas por fora fazia de maneira que as pessoas vissem para ser elogiado. Jesus vai denunciá-los lá em Mateus capítulo 23, verso 25, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ora, o que Jesus estava ensinando aqui não era sobre a maneira correta de lavar um prato ou um copo. O que Jesus estava ensinando aqui é, a verdadeira limpeza, ela começa no interior e não no exterior. Limpe o interior, e o exterior então automaticamente vai se limpando. Mude o coração do homem, seja ele transformado pelo Espírito numa nova criatura, então a sua aparência vai começar a se modificar automaticamente. Não adianta de nada você querer mudar só a aparência, porque a pessoa pode estar vestida com uma roupa muito longa, mas ainda com os olhares sedutores, ou com a língua maior do que a roupa. Aqui há um problema. O legalista só atenta mais para a aparência. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz, olha, quando eles oram nas praças para todo mundo ver. Quando eles jejuam e fazem uma cara feia para todo mundo saber que está jejuando. Quando eles vão dar esmola, eles tocam trombeta diante de si, chamam a atenção para poder todo mundo ver. Então a questão não era cumprir a lei, mas sim cumprir de maneira a ser vista. Era ter uma aparência que pudesse ser elogiada. Nós vamos ver que então os legalistas, eles davam mais valor ao tradicionalismo do que à doutrina. A tradição, o Talmud, era mais importante do que a lei de Moisés. A lei dizia uma coisa, mas se a tradição acrescentava, ela deveria ser cumprida. E aí nós precisamos fazer uma distinção, queridos, entre tradição e tradicionalismo. Eu quero usar uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz, a tradição é a fé viva daqueles que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. O que é que nós chamamos de tradição teológica? Tradição teológica é o legado que os nossos pais deixaram. Por exemplo, o que é a tradição pentecostal? A Igreja Assembleia de Deus, ela nasceu vinda dos movimentos de santidade na América do Norte, que culminaram no avivamento da Rua Azusa. Então, o que é a tradição da Assembleia de Deus? É uma igreja pentecostal, ou seja, uma igreja que acredita na atualidade dos dons, que é evidenciado na igreja, no batismo com o Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação, que é mostrada inicialmente pelo falar em línguas. Essa é a nossa tradição. É uma igreja que nasceu vinda a partir dos movimentos de santidade wesleyanos e, portanto, que tem uma tradição de salvação na teologia arminiana. Essa é a nossa tradição. O que é um crente assembleiano? É um crente que acredita no mover do Espírito Santo. É um crente que acredita na atualidade dos dons espirituais. É um crente que acredita que Jesus morreu por todos para salvar toda a humanidade. É um crente que acredita que é preciso permanecer em Cristo para poder permanecer salvo. É um crente que tem essas convicções teológicas. Essa é a tradição da Assembleia de Deus. Agora, dizer
que o assembleano é alguém que se veste de tal maneira, é alguém que não usa isso ou que não usa aquilo, é alguém que não usa roupa de tal cor ou que não usa barba ou bigode ou sapato preto ou vermelho ou marrom ou qualquer coisa. Isso não é tradição, isso é tradicionalismo. Porque na realidade, Gunnar Wingre e Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus, eles com certeza absoluta não usavam no Brasil as mesmas roupas que usavam na Suécia. Porque a Suécia tem pelo menos aí uns 40 graus a menos de temperatura do que o Brasil. Então é óbvio que lá eles se vestiam de uma maneira, aqui eles se vestiam de outra maneira, ainda que fosse formal ou tradicional, mas não era exatamente a mesma coisa. Ser crente assembleiano na África não quer dizer se vestir na África como se veste na Suécia. Agora, ser crente assembleiano em qualquer lugar do mundo significa manter a tradição pentecostal, arminiana, de santidade, sim, e que crê na evidência dos dons espirituais para hoje. Essa é a nossa tradição. O problema do legalismo é que ele não cobra tradição teológica, mas sim tradicionalismo. Cumprir as regras, as normas que alguém acha que são necessárias para que alguém mostre ser um crente. Qual é o perigo do legalismo, queridos irmãos? Em primeiro lugar, estar sob o jugo do legalismo é uma escravidão. É um jugo pesado demais. É você querer cumprir mínimos detalhes, que é impossível de ser cumprido. Paulo então vai dizer no verso 1: vocês estão libertos por Cristo. Então ele diz: fiquem firmes nesta liberdade. Não entre debaixo da servidão do legalismo. Lá no capítulo 4, verso 8, ele disse: quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Porque o legalismo, ele se parece muito com o paganismo. O paganismo diz, para poder você ser aceito pelo seu Deus, você precisa agradá-lo. Precisa fazer isto, aquilo para poder ser agradável a ele. O legalismo sustenta uma base parecida com o paganismo. Enquanto que o cristianismo vai dizer, tudo que você precisa para ser salvo é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. A mudança de vida e a forma diferente de viver é uma consequência da fé em Cristo e não uma necessidade para agradar a Deus. Jesus se manifestou na cruz, Jesus veio a este mundo, queridos, especialmente para libertar o homem do jugo insustentável da lei de Moisés. A lei já tinha sido dada, mas ninguém conseguia cumpri-la. O propósito então maior da lei era revelar o pecado, era mostrar ao homem que ele não podia agradar a Deus por sua própria força. Precisava, portanto, de um Salvador. Jesus veio para morrer por nós, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar e nos libertar, então, das ordenanças da lei. Colossenses capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que cédula era essa? A lei de Moisés, que nos acusava. Nas suas ordenanças mostrava que nós éramos pecadores, debaixo da maldição e da ira de Deus. Ele diz que Jesus riscou esta cédula. Na verdade, ele está dizendo que Jesus passou uma tinta por cima que não dava mais nem para ler o que é que estava ali, a qual de alguma maneira nos era contrária. E ele diz: e ele atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Na cruz, Jesus apagou as ordenanças que nós precisávamos cumprir para sermos aceitos por Deus. Agora só uma regra é necessária. Paulo vai dizer que nós podemos e devemos andar conforme essa regra aqui nos versículos subsequentes. Mas essa regra é: creia em Jesus para ser salvo. Aleluia!
Para os legalistas, então, a obediência às ordenanças não é apenas uma evidência da fé. Não é simplesmente para mostrar que você é um crente, mas ela é um elemento constituinte da fé que justifica, ou seja, tem que fazer aquilo para poder ser salvo. E quantas vezes nós não vemos, irmãos, alguém na igreja mesmo dizer: é crente, mas agora tem que pagar o preço. Agora tem que fazer assim. Se não vier para a igreja, se não orar, se não fizer isso, então não é crente, ou não é salvo. Se não cortar o cabelo desse jeito, se não tiver isso assim, então não é crente, não vai para o céu. Alguém chega a dizer que ficaria de fora do céu alguém que aparasse pelos, alguém que pintasse unha ou cabelo, ficaria fora do céu. Como se isso então fosse algo necessário para poder alguém ser salvo. Veja o perigo daí. Não é que o crente não deva fazer isso. Alguém podia dizer: mas qual é o problema? É só uma coisinha. O problema não é você fazer ou deixar de fazer. O problema é que, ao dizer que tem que ser feito ou deixar de ser feito alguma coisa para poder ser salvo, além da fé em Jesus, isso é um legalismo terrível, porque você pode acrescentar dezenas de coisas a essa lista para que alguém possa ser salvo, e tem que fazer aquilo. Assim, a fé em Cristo não é mais suficiente para alguém ser salvo. Obedecer, então, se torna um peso e não um prazer. E quantos crentes não há por aí, amados irmãos, que estão vivendo uma vida infeliz, pensando em chegar no céu, e para isso tem que abrir mão de dezenas de coisas, e dizem assim: irmão, ser crente não é fácil não, ser crente é difícil, porque tem que negar tudo. A Bíblia é óbvio, queridos, que ela cobra de nós santidade, mas santidade não tem nada a ver com a cor da roupa que você veste, nem com o estilo moderno ou mais tradicional do cabelo que você corta. Santidade não tem a ver com isso. Santidade tem a ver com não trazer uma aparência que desonre o corpo. Santidade tem a ver, em se tratando de aparência, de evitar algo que produza a sensualidade. Isso é que é necessário. Agora, quando você tem que cumprir certas normas, muitas vezes faz isso por obrigação e faz isso com amargura. Ser crente passa a ser uma coisa extremamente difícil. Quando nós vamos ver que a fé verdadeira opera pelo amor. É o amor a Deus e a alegria de viver para Ele que faz com que nós então sejamos verdadeiros crentes e vivamos em santidade. O perigo do legalismo é uma escravidão. Ainda o legalismo traz um outro grande perigo, é que ele conduz ao orgulho, como aconteceu com os fariseus. Porque alguém que cumpre mais ordenanças diz: eu sou melhor do que esses outros aí que não cumprem. Veja que lá em Lucas capítulo 18 nós vamos encontrar a história de dois homens que vão até o templo para orar. E diz o texto: disse também Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Veja que o problema aqui é que alguém achava que ele fazia o suficiente para ser salvo. Confiava no que ele fazia, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Veja que além do sujeito se achar, ele ainda menosprezava os outros, exatamente porque ele achava que ele era o crente nota 10. E os outros estavam de nota 5 para baixo. E aí diz o texto: dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, um legalista, e o outro publicano, um cobrador de impostos, um pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Jesus já disse que ele estava orando dele para ele mesmo. Ele não estava falando com Deus. Ele estava falando
a Deus sobre si mesmo. E ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele era melhor. Roubadores, injustos, adúlteros. Ele estava vendo o pecado daqueles homens, mas o seu próprio, de orgulho, ele não enxergava. Nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E porque ele fazia isso, ele dizia que estava agradando a Deus, e por causa disso, ele merecia ser justificado. Jesus vai dizer que o outro nem tinha coragem de levantar, batia os olhos, batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse: quem desceu para casa justificado foi este, e não aquele que se achava o supercrente. Porque ele confiava no que fazia e achava que por isso merecia a salvação. O outro sabia que não merecia nada e apenas dizia: tenha misericórdia de mim. O problema do legalismo é que o crente que anda muito certinho de acordo com as regras, ele começa a apontar para os outros e dizer que não são crentes de verdade porque não se vestem como ele, porque não praticam as regras como ele. O legalismo é uma conformidade obsessiva a um padrão artificial que tem o propósito de exaltar a si mesmo. Paulo vai dizer aqui adiante que nem aqueles que cobravam a circuncisão não cumpriam realmente a lei, mas só queriam eram se gloriar na carne dos outros. Está vendo? Se não fosse eu nessa igreja, ninguém era circuncidado. Fui eu que levei todo mundo a se circuncidar. Ele queria se gloriar de que ele levou alguém a cumprir aquela regra, aquela ordenança. Esse tipo de comportamento, queridos, leva a uma atitude competitiva entre os crentes. A questão é quem cumpre mais as regras. A questão é quem está mais dentro do padrão, do tradicionalismo. Em vez de procurar amar os irmãos, em vez de procurar vivermos em união, valorizando o que cada um é e faz, e exigindo de cada um, ou cobrando de cada um, a fé verdadeira em Cristo, a transformação de vida, agora passa-se a denunciar o outro que não está fazendo o que era para ser feito segundo as regras. Há uma competição. Paulo diz, verso 14, toda a lei se cumpre numa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cumprir a lei não é então você se sobressair dos outros, mas você amar os outros. E ele vai dizer no verso 15, se vocês vivem se mordendo e devorando uns aos outros, porque agora gerou-se uma competição. Eu estou fazendo, mas o fulano ali não está, então eu vou denunciá-lo para mostrar que eu sou um verdadeiro cumpridor. Tenha cuidado, ele diz, que não vos consumais uns aos outros. Esse tipo de coisa só traz, queridos, desunião e derrota para a igreja. O legalismo produz o orgulho religioso. Esse orgulho farisaico, ele depõe contra o evangelho. Porque evangelho não é orgulho, é humildade. Porque evangelho não é denúncia, evangelho é amor. Porque evangelho não é sobre o que os outros estão fazendo, o evangelho é o que Jesus fez por mim. Isso causa divisões na igreja e incentiva os crentes a viverem uma vida apenas superficial. Porque se cobra então aparência, se cobra então conformidade com um padrão que é apenas do lado de fora. Isso faz com que hajam muitos religiosos brancos por fora e podres por dentro, como Jesus denunciou. O perigo do legalismo é que, além do orgulho, ele também vai trazer um desvio do verdadeiro foco do evangelho. Então, em vez de se falar de Cristo, em vez de se apontar para Cristo, agora eu, as regras e os outros são o centro da conversa.
Em vez de pregar Jesus, eu vou pregar regras. Em vez de falar do que Jesus fez, eu vou falar do que se precisa ser feito. Ordenanças, regras. Paulo pregava Jesus. E aqui no capítulo 6, o verso 14, ele vai dizer: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo não pregava circuncisão nem regras. Ele dizia: a única coisa que eu realmente me glorio é na cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo não só estava dizendo: olha, eu não fui para ir com conversinha, eu não fui para ir falar sobre coisinhas, eu fui para ir para falar sobre Jesus. E tem uma coisa: Jesus crucificado, ou seja, a obra de Cristo que ele fez por nós. Isso é que era importante realmente para Paulo. O problema do legalismo é que você começa a valorizar as regras e a cobrar isso e a pregar sobre isso. Isso domina a sua fala. Numa das congregações que eu dirigi, uma das igrejas que pastoreei lá em Natal, um dia eu já estava há uns 2 ou 3 meses como pastor daquela igreja, e uma irmã abordou-me no corredor quando eu estava entrando na igreja, e ela perguntou: pastor, quando é que o senhor vai pregar sobre a saia e o cabelo? Quando é que o senhor vai pregar sobre as roupas das crentes e tal? Eu disse: minha irmã, no tempo certo nós vamos falar sobre reverência, nós vamos falar sobre santidade, vamos tocar nesses assuntos. Mas por hora eu tenho alguns assuntos muito importantes para tratar com a igreja. Não, mas o senhor está aqui já há bem uns 2 meses e não falou disso ainda e tem que falar. Eu disse: minha irmã, mas eu estou vendo primeiramente uma série de coisas que eu estou percebendo na igreja que precisa ser tratado. Eu preciso tratar sobre perdão, eu preciso tratar sobre domínio da língua, eu preciso tratar sobre humildade, eu preciso tratar sobre uma série de coisas que eu estou percebendo que não está bem na igreja. Não, mas o senhor tem que falar, porque essa nossa doutrina. Eu digo: olha, parece que a senhora valoriza muito isso. Certamente é uma coisa importante. Porém, me preocupa é que Jesus não tocou no assunto. Então, primeiro deixa eu falar o que Jesus falou. Primeiro deixa eu cobrar o que Jesus cobrou. Primeiro deixa eu ensinar o que Jesus ensinou. Aí depois eu começo a falar sobre o que os outros disseram. Mas por enquanto eu vou falar o que Jesus falou. Porque na realidade, queridos, essas são coisas secundárias. É lógico que alguém que teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo e agora é nova criatura e tem o Espírito habitando dentro de si, essa pessoa não pode mais viver da mesma maneira. Mas se ela não tiver o coração mudado, se ela não for humilde, se ela não for obediente, se ela não for reverente, se ela não buscar a santidade, se ela não entender qual é a vida transformada que ela precisa ter, de nada adianta ter uma aparência que pareça uma crente verdadeira. O problema do legalismo é que eu começo a falar de regras no púlpito, na pregação, muito mais do que falar de Cristo, da sua obra e do que Ele realmente fez por nós e como Ele nos ensina a viver. Então fala-se muito sobre regras, sobre normas, sobre leis, sobre a avaliação dos outros, porque o legalista é muito observador dos outros. Poucas vezes você vai ouvir um legalista dizer: irmãos, porque eu tenho me cobrado a fazer assim. Mas ele vai dizer: tem gente por aí que está fazendo assim, assim, assim. Fala-se muito disso e fala-se muito pouco sobre a obra de Cristo. Nesta dita congregação, um dia, na escola dominical, eu perguntei: os irmãos acreditam que se foram perdoados por Jesus, os seus pecados então foram pagos, ou acham que ainda vão ter que pagar por eles? Todos naquela classe de escola dominical disseram: não, ainda vamos ter que pagar por eles. Eu digo: então vocês não aprenderam ainda sobre a obra de Cristo.
Se você não aprendeu sobre a obra de Cristo, você é cristão? Cristão não é alguém que tem uma aparência que parece com um estereótipo que alguém disse que é um cristão. Cristão é aquele que conhece o Evangelho de Cristo e o pratica. Nós precisamos então falar sobre a obra de Cristo, sobre o testemunho cristão, que não é apenas na aparência, queridos. Tem muito cristão vestido como cristão, mas que continua mentindo como um infiel. Tem muito cristão com aparência de cristão, mas que continua enganando lá no trabalho dele como um infiel. Tem muita cristã que tem uma aparência ideal para um cristão, mas ainda continua comprando e não pagando. E tantas outras coisas que na realidade são muito mais importantes no testemunho cristão. A vida cristã deve revelar um interior santo, transformado, modificado. O crente não é conhecido pela aparência apenas. A aparência é só um detalhe. O crente é conhecido por uma vida de honestidade, por um padrão de comportamento que reflete a vida nova de Cristo no seu coração. Alguém confiável, alguém que não fala mal do outro, alguém que compra e paga, alguém que não anda por aí mentindo, caluniando. Mas você observa que nas igrejas às vezes se cobra tanto a aparência, que eu já vi muitas vezes alguém ser suspenso de comunhão na igreja porque cortou as pontas do cabelo. Mas como não cortou a ponta da língua, eu nunca vi ninguém ser disciplinado por calúnia, por mentira. E que é muito mais sério. Porque quando eu olho na Bíblia, não diz que alguém com 2 ou 3 centímetros a menos de cabelo ficará de fora do céu. Mas diz que o mentiroso ficará. Então se o anjo no céu tem uma trena, não é para medir o cabelo, é para medir a língua. Nós vemos que o legalismo então desvia o foco do Evangelho. Em vez de falar sobre as coisas importantes, vamos falar apenas sobre a aparência. A mensagem do Evangelho não é apenas sobre aparência, não é apenas sobre usos e costumes. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que a gente não deva cobrar certas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos distinguir aquilo que é norma bíblica e aquilo que é norma institucional. Tudo bem, eu não tenho problema de cumprir normas institucionais. Porque lá no colégio onde você estuda, ou lá na empresa que você trabalha, tem uma farda. E ele diz assim, tem que vir trabalhar de sapato preto. Ou no colégio tem que vir de tênis azul. Por quê? Porque as outras cores são feias? Não, é um padrão que foi estabelecido. Ok, eu não tenho problema então. Que dentro da nossa instituição nós tenhamos regras institucionais. Mas o problema é, se eu como pastor preciso estar no púlpito de paletó e gravata, ok, é uma regra. Mas se alguém me encontrasse na rua com uma calça jeans, um tênis e uma camiseta, talvez dissesse, não, isso não parece pastor não. Não parece pastor. Mas não é isso que diferencia um pastor. O que diferencia um pastor é porque ele anda de maneira que as pessoas na rua passam por ele e dizem, olha, isso aí é um homem honesto, isso aí é um homem decente, isso aí é um homem que não fala mal de ninguém, isso aí é um homem que compra ali e paga, isso aí é um homem que anda de maneira irrepreensível. Isso é que diferencia um pastor. Então o Evangelho não é apenas sobre usos e costumes, mas é principalmente sobre uma nova vida que nós temos em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo então aos Colossenses capítulo 2, onde ele trata de muitas dessas coisas que trata também aqui na Epístola aos Gálatas. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens,
as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. O que o apóstolo está dizendo é que as normas humanas, elas perecem pelo uso. Pastor João Batista da Silva foi pastor presidente da igreja no Rio Grande do Norte durante 33 anos. E na sua época, um homem decente não andava na rua sem chapéu. Hoje, obviamente, a sociedade não tem mais essa regra. Agora, imagine se a gente quisesse manter os crentes com a mesma regra dos anos 40. Todo homem tem que andar de chapéu, senão não é um homem decente. Aquela regra lá passou, caducou. A sociedade mudou, então não se exige mais aquilo. Paulo está dizendo, olha, essas coisas, preceitos humanos, elas perecem, elas se acabam, elas mudam. Isso é o que caracteriza um costume, mas a doutrina é uma só em todo tempo, aleluia. E a doutrina é que precisa ser mantida, para que nós possamos andar conforme o Senhor quer de nós. O legalismo leva ainda a um desagrado seletivo de pecado. Ou seja, alguém começa a apontar alguns tipos de pecado e cobrar, principalmente aquilo que mais incomoda nos outros, ou que me incomoda nos outros. No entanto, geralmente se faz vista grossa para outros pecados. Por quê? Porque a lei tem muitos pecados, queridos. É coisa demais, não dá para querer cumprir todos. E aí você vai ver alguém, por exemplo, selecionando muito bem a questão de cabelo ou de roupa. Se você quer ser crente, tem que cortar o cabelo num modelo tradicional e não num modelo novo. Se você for fazer um corte moderno, não pode. No entanto, muitas vezes, a fofoca, a corrupção material, gente que faz de tudo para ter dinheiro e poder, e na igreja às vezes é apresentado como um grande empresário, um grande político, um grande não sei o quê, e sabe Deus o que é que anda fazendo para poder ter dinheiro, poder, a corrupção material, muitas vezes é feita vista grossa. A questão do orgulho é terrível, irmãos, um dos piores pecados, e muitas vezes é tolerado na igreja sob outro nome. Enquanto se condena, às vezes, pequenas questões da aparência. E aí, o legalista aponta o cisco no olho do outro sem enxergar a trave que está no seu próprio olho. Jesus falou sobre isso no final do Sermão do Monte. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Alguém está vendo um defeito menor no outro, cobrando um pequeno detalhe. Não está de gravata, não pode cantar. Mas o outro que faz e apronta lá fora, muitas vezes tem uma ficha terrível no SPC, mas não há problema. Se ele está todo bonitinho, arrumadinho, pode cantar, pode pregar, pode louvar a Deus. Se enxerga o cisco, não se enxerga a trave. Isso é um problema sério. E a pregação então vai consistir em exaltar regras que são ensinadas pelos homens. Jesus citou o profeta Isaías quando disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A verdadeira doutrina é a doutrina de Deus, e não aquilo que o homem acha que deve ser cumprido. Os preceitos divinos têm precedência sobre qualquer preceito humano. Nós podemos ter regras,
institucionais, irmãos. Não há problema quanto a isso. E nós precisamos obedecê-las. Se nós queremos estar numa instituição, temos que cumprir as normas da instituição. Agora, por favor, não me diga que isso vem da Bíblia. E que é pecado. E que tira alguém do céu. Porque para o céu vai aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. E não aquele que cumpre regras humanas. A justificação é algo muito sério. Então nós precisamos entender que nós fazemos alguma coisa diferente do mundo por nós sermos salvos. E não para ser salvos. As mulheres convertidas ao Evangelho vestem-se e comportam-se decentemente. Isso porque elas são convertidas. E não elas se vestem para poder ser salva. Ela se veste assim porque ela já é salva. Porque ela já é santa. As pessoas convertidas não roubam, não matam, não se prostituem, porque eles são convertidos. E não para serem santos convertidos, aceitos por Deus. Ou seja, você, por ser crente, deve viver uma vida que agrada a Deus. E não viver uma vida tentando agradar a Deus para poder ser salvo. Já fomos salvos por Jesus. A prioridade então deve ser a mudança interior. Porque ela vai necessariamente fazer com que as mudanças exteriores aconteçam. O orgulhoso geralmente também é vaidoso. Mas se ele se torna humilde, já corrige a sua vaidade. O prepotente acha que é melhor do que os outros. E, portanto, vai querer ultrapassá-los em muitas regras. O homem e a mulher que não tem ainda o coração transformado pode envolver-se em corrupção lá fora, pode envolver-se em esquemas fraudulentos lá fora, mas no domingo ele está de mãos postas, louvando a Deus e achando que está tudo normal. Então mude o interior, limpe primeiro o interior do copo. Isso não é uma regra sobre lavagem de louça, irmãos, isso é uma regra sobre lavagem de vida. Limpe o interior do copo primeiro, e aí então o exterior ficará limpo. Glória a Jesus. Paulo recomenda aos espirituais que eles tratem os outros com amor. Na sequência você vai ver que Paulo vai dizer no verso 6, irmãos, se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhem o tal com espírito de mansidão. Paulo recomenda o amor. O amor que se mostra em 9 gomos no fruto do Espírito, que ele vai dizer ainda no capítulo 5 aqui de Gálatas. Ele recomenda que nós devemos olhar para nós mesmos com vigilância. No verso 1 do capítulo 6 ele diz, olha, e preste atenção para você também não ser tentado. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Quando eu começar a achar que eu sou melhor do que alguém, eu começo a ficar mais fraco do que todo mundo. Deixo de vigiar e estou entrando no caminho de cair. Nós só estamos de pé pela graça de Deus, não podemos abrir mão desta graça. A vida cristã não é uma vida de policiar os outros, é uma vida de amar os outros e ajudá-los. Paulo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E devemos levar a nossa própria carga, porque quem não sabe conduzir a sua vida não está pronto para poder orientar os outros a conduzir a sua. Nós precisamos então entender, queridos, a salvação é pela fé que opera em amor. Quem confia nas obras ou quem exige obras de alguém para a sua salvação está desconsiderando a graça de Deus. E Paulo disse, olha, você que guardou a lei, você caiu da graça. Você que guardou a lei, que se justifica pela lei, você não está mais na graça de Cristo. Porque quando você diz que além de aceitar a Jesus, precisa
vestir-se assim, guardar isso assim, cumprir essa regra assim, para poder ser salvo, para poder ser crente. Você está dizendo que a fé em Jesus não foi suficiente para você alcançar a salvação. Nós temos que entender então que assim a pessoa desmerece a obra de Cristo, afasta-se de Cristo. Nós precisamos escolher, queridos, se vamos viver na graça ou na lei, se vamos ser salvos pela fé ou pelas obras. Não dá para misturar as duas coisas. Ou é de graça, ou é pela lei. Ou é pela fé, ou é pelas obras. Não pode se misturar. A salvação é pela fé em Jesus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Aí está o legalismo. Quando é de obras, o legalismo leva ao orgulho, leva à competição. E eu começo a dizer, eu sou mais crente, eu sou mais salvo porque eu faço isso, eu guardo isso, eu nunca fiz isso, eu não corto o meu cabelo, eu não faço não sei de quê, eu não uso esse tipo de roupa ou aquele. E então Paulo deixa claro, não é de obras. A salvação é pela fé. Uma vez salvo, você deve andar de maneira santa, mas não para poder ser salvo. Ele continua dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. De fato, agora que você é salvo, Deus lhe preparou para andar em boas obras, em coisas boas, mas não para poder alcançar a salvação. A verdadeira fé se expressa pelo amor a Deus e ao próximo. Paulo resumiu os dois mandamentos em um só e disse amar ao próximo. É lógico que ele está considerando Deus como um próximo também, porque amar a Deus é prioritário. Quando você ama a Deus, você vai cumprir as regras de Deus por amor, por alegria e não por obrigação. Quando você ama o próximo, você vai usar de misericórdia quando ele estiver tropeçando, vai ajudá-lo e vai usar de amor para com ele. Isso é o Evangelho, é mandamento de Jesus que nós os amemos uns aos outros. Filipenses 3:9, Paulo diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós só somos justificados pela fé. As obras não podem ser contadas para justificação ou para salvação. O amor que nós precisamos ter para poder guardar os mandamentos ou para poder conviver com os irmãos, ele é capacitado pelo poder do Espírito Santo. E Paulo vai, na sequência, falar muito sobre isso. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você tem o fruto do Espírito e você não vai demonstrar as obras da carne. Aqueles que vivem no Espírito devem andar no Espírito. É pelo Espírito, semeando no Espírito, que nós vamos colher do Espírito. É pelo poder do Espírito e não por nosso poder que nós podemos agradar a Deus e andar em santidade, em amor para com os irmãos. Nós, queridos irmãos, precisamos então ter muito cuidado com essas coisas. A essência do legalismo é quando a fé não é o que move a obediência. A questão não é obedecer ou deixar de obedecer, mas sim é o que faz você obedecer. É cumprir os mandamentos então de forma errada. Paulo disse, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. O problema de Israel é que ele, em vez de querer obedecer a Deus pela fé, queria se tornar agradável a Deus pelas obras. Isso jamais alguém poderá fazer. A obediência aos mandamentos de Deus deve ser buscada, mas sim pela fé, confiando que Ele é quem nos faz caminhar em santidade, confiando no poder do Espírito Santo e não querendo fazer isso para poder agradar a Deus e conseguir o seu favor. A vida santa começa no interior, no prazer de agradar ao Senhor e não na obrigação. Não consiste na conservação de uma aparência tradicional. Alguém pode ser crente com uma aparência moderna. Porque ser crente não é viver ou andar de uma determinada maneira. O que a Bíblia condena é o exagero,
O que a Bíblia condena é a exposição do corpo. O que a Bíblia condena é a sensualidade. A vida santa também não consiste na negação da alegria de viver. Um dia eu estava num trabalho na igreja, numa comissão que recebia os irmãos para fazer uma inscrição. E ali a gente estava contente e todo mundo estava rindo numa determinada hora, brincando assim, coisa de crente, né? Falando das coisas dos crentes. Chegou um pastor e todo mundo estava rindo e ele, muito sisudo, disse: tem crente aqui nesse lugar? Povo rindo demais. Crente não anda rindo demais. Então parece que ser crente é você negar a alegria de viver. Se alguém disser, foi dar um passeio com a esposa, devia estar, era no ciclo de oração. Saiu com o filho para chupar um picolé, devia ter levado ele para a consagração. Estar na igreja é importante, irmãos. Mas ser crente não significa deixar de aproveitar as coisas boas da vida. Boas realmente no sentido pleno. E não a imundície que o mundo chama de bom. Não há nada errado em você ter alegria de viver sendo crente, muito pelo contrário. O legalismo, então, prejudica a verdadeira fé, coloca o foco em outras coisas, tira a certeza da salvação. Por quê? Porque o legalista não sabe se cumpriu todas as regras que garantam a sua salvação, portanto ele não tem certeza. O jovem rico já tinha cumprido muitos mandamentos, mas estava dizendo ainda, eu sei que ainda falta alguma coisa. Assim é o legalista, ainda está olhando para ver se o sapato está autorizado, para saber se pode entrar no céu com aquele sapato. Tira a alegria do cristão e cria uma piedade apenas de aparência. Esse é o problema e o perigo do legalismo. Isso leva a uma inversão de valores. Eu obedeço para ser amado, em vez de obedecer porque eu sou amado por Deus. Leva alguém a ser salvo ou achar que vai ser salvo porque faz alguma coisa, em vez de fazer alguma coisa porque eu sou salvo. Eu faço não é para ser salvo, é porque eu já sou lavado no sangue de Jesus e vivo agora uma vida para agradar. Cristo nos libertou a nossa consciência da culpa do pecado. Fomos libertos da cruz. Não vivo mais debaixo de condenação. Não estou mais preocupado se a cor da minha camisa vai me fazer entrar no céu. Porque Jesus já pagou todo o preço por mim, eu não preciso mais pagar. Agora, quando eu me converti e eu fui liberto por Cristo, foi para viver uma vida em santa liberdade. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que isso não fira a palavra de Deus, desde que isso não vá contra a doutrina que a palavra de Deus me mostra. E obviamente essa qualquer coisa não vai ser algo de pecado. Paulo diz que não podemos usar da liberdade para dar vazão à carne, mas sim ao Espírito. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser cumpridores da palavra e não crentes legalistas, que possamos estar confiados na fé como suficiente para a nossa salvação e não achar que precisamos fazer isto ou aquilo para poder ser salvos. Agora, se você já é salvo, procure então agradar o Espírito Santo que mora em você, com alegria e não por obrigação, com prazer de estar na casa do Senhor e louvar o seu nome e andar de maneira que as pessoas vejam e digam, ali vai um crente em Jesus, não apenas por sua aparência, mas muito mais por seu comportamento, por suas atitudes, porque você vive de maneira que mostra a transformação de vida que teve no seu ser. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus e que nós possamos andar então em liberdade e não em legalismo, salvos pela fé e não pelas obras, agradecendo a Deus por sua graça e não procurando as minúcias que me podem fazer entrar ou ficar de fora do céu, porque tudo isso já foi resolvido na cruz do Calvário. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.